A mensagem tem como tema: por que você parou? Perguntei para o seu irmão: por que você parou? Aí ele vai dizer: depende do quê, né? Depende do quê? Gênesis capítulo 31. Desculpe, Gênesis 11, 31. Gênesis capítulo 11. Melhor ler a partir do 28 para você entender. Vamos lá. Diz assim, ó. Arão morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando Tera, o seu pai, ainda era vivo. Tanto Abraão como Noã tomaram a esposa para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Noã era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Mica e de Iscar. Versículo 30. Sarai não tinha filho, pois era estéril. Terá tomou Abraão, o seu filho, Ló, o seu neto, filho de Arã, e Sarai, a sua nora, mulher do seu filho Abrão, e juntos partiram de Uz dos Caldeus para Canaã. Ao chegar, porém, à cidade de Arã, estabeleceu-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Por favor, Gênesis, ainda no capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Diz assim, versículo 5. Abraão levou Sarai, a sua mulher, e o seu sobrinho Ló, e todos os bens que havia acumulado, e os servos comprados em Harã, e partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Podeis assentar. Eu não sei você, mas eu já parei em muitos lugares, em muitas situações que Deus não queria que eu parasse. Eu não sei você. Eu já sonhei em ter mais, já sonhei em prosperar mais, já sonhei em comprar mais casas, já sonhei em muitas coisas. E é importante nós entendermos que Deus nunca nos proibiu de alcançarmos o que sonhamos. Mas chega um momento em nossas vidas que parece que a gente começa a desistir. Porque talvez você não percebeu, Terá queria chegar em Canaã. Ele disse, vou chegar em Canaã. Só que quando ele chega em Harã, talvez você não percebeu, Harã era o nome do filho dele que havia morrido. Aí ele sai, depois da morte de Harã, ele decide partir para a terra de Canaã. E durante a trajetória, e talvez seja essa a questão, é que você começou o ano com o propósito de dizer bem assim, não, eu vou chegar naquilo que eu projetei, naquilo que eu sonhei, naquilo que eu idealizei, naquilo que eu busquei de Deus, naquilo que eu orei. Talvez você começou o ano como um Terá, dizendo, eu vou para a terra de Canaã. E Canaã, que representa a bênção, a felicidade, a abundância, a alegria, um casamento perfeito, uma família restaurada, uma bênção financeira. Harã
Canaã, que representa o lugar que você projetou, que você disse, Deus vai fazer. E aí você estava numa caminhada sólida, você estava orando, você estava buscando a Deus, você estava dizendo, Deus vai fazer. Aí quando chegou no lugar, de repente você parou. Talvez uma frustração, um medo. Mas talvez você não observou que quando Terá chegou em Harã, que representava o nome do seu filho, ele parou ali. Não era Harã o destino. O problema é que Harã lembrava, sabe o quê? Harã lembrava a dor. Porque a gente vem projetando muita coisa, mas quando chega uma dor, parece que a gente esquece. Quando chega um problema, e eu não vou lembrar aqui, porque eu não sou masoquista, mas eu vou falar. O ano passado eu vim aqui, uma semana depois que havia perdido minha filha. Uma dor. E sabe qual é o grande problema da dor? É que ela nos paralisa. Uma dor pode vir por uma palavra de desânimo, uma dor pode vir por um sentimento de perca, uma dor pode vir por alguém que distanciou-se de você, que se afastou de um amigo, do ente querido. Então Terá saiu no intuito de resolver a vida dele, de mudar de vida. Só que o que ele perdeu, ele encontrou lá na frente algo que tinha o mesmo nome, ou seja, vivenciou uma situação parecida com as que já tinha vivido. Quantos de vocês já presenciou? Parece que as coisas estão se repetindo. Parece que o ano não fecha. Quando chega na mesma data, parece que as coisas se repetem. Você começa o ano bem, com muito sonho, mas quando chega em janeiro, você já começa a lembrar de algumas coisas que aconteceram alguns janeiros. Então você caminhou dezembro com muita fé, mas chegou janeiro, você lembrou de alguma coisa que não deu certo, uma perda. Talvez não é janeiro, talvez é fevereiro, ou março, ou abril, ou maio. É que parece que quando chega no lugar, ou no mês, ou no dia, ou na semana, a gente para de sonhar. A gente para de sonhar. Aí, tem pessoas, eu sempre falo o seguinte, nunca espere pelo pior, sempre pelo melhor. Já prestou atenção que as mulheres que têm enxaqueca, todo mês elas têm que comprar a Neusa, que ela diz, vai vir. Ela se prepara para dor de cabeça. Você já viu que tem pessoas que se preparam para a conta porque esquentou e agora está usando mais ar-condicionado? E ela já fica dizendo, estou vendo esse mês, meu pai do céu, esse mês vai ser brabo, porque o que eu usei de ar-condicionado, o dinheiro vai todo na energia. Você já prestou atenção que você pegou o seu patrão, a empresa, a venda, a loja, o comércio que você dirige ou você trabalha, e não foi do jeito que você esperava, e o que é que você começa a pensar? Eu tenho que ver, porque do jeito que está, esse mês vai ser difícil. A maioria das pessoas, elas se preparam para o dia pior. Elas se preparam para parar e não para continuar. A maioria das pessoas começaram o ano, mas já na expectativa de parar a qualquer instante. Porque é isso que a maioria carrega na sua mente. O que Terá tinha, e você vai perceber que ele morreu, e morreu bem de idade. Quem não queria morrer aqui com 200 anos? Pelo amor de Deus. O cara morreu bem de idade. Mas veja, morreu parado no lugar onde Deus não queria. Então a maioria faz projeto
E eles param, e param justamente onde Deus não espera que eles parem. E aí eles vão empurrando com a barriga até o dia da morte. Tem pessoas que ainda não entenderam que o que a Bíblia está dizendo é que nós já chegamos longe demais para desistirmos agora. Você já chegou muito longe. Nós já estamos em dezembro. Teve pessoas que perderam emprego durante o ano e você não. E se perdeu, Deus vai te dar uma empresa. Amém? Se perdeu, Deus não quer nem que você seja empregado, porque Deus não deixa você perder. Deus te promove. Amém? Eu lembro que eu comecei um projeto de vida e lá em Belo Horizonte, uma menina chegou para mim, uma jovem, e disse: apóstolo, no primeiro dia fui demitida. Como é que eu começo um projeto de vida já demitida? Eu disse: mas qual é o problema? Ela disse: perdi um emprego. Eu disse: não, você ganhou uma oportunidade. Mas que oportunidade? Eu estou desempregada. Pois é, oportunidade de mudar de emprego e ter um salário melhor. Ela: mas eu não acredito nisso. Eu disse: então, você vive do que você acredita. Diga para o seu irmão: você vive do que você acredita. Entendeu? Se você acredita que não vai ter nada, nada você terá. Se você acredita que não pode abrir uma empresa, nunca vai abrir. Se você acredita que nunca vai ser feliz, nunca a felicidade você vai encontrar. Se você acredita que nunca terá paz, a paz nunca será sua. Se você acredita que você não consegue ser feliz no seu relacionamento, nunca a felicidade chegará no seu relacionamento. É que você não pode sonhar com algo que você não está nem preparado para acreditar. Deixa eu te dar uma outra frase, bem assim, ó. Você não pode fazer a oração certa vivendo de maneira errada. É que a maioria ora certo. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Mas a maneira que ela vive é errada. A maneira é errada. Ela diz: eu quero prosperar. Mas não quer se especializar para ter um emprego melhor. Ela ora certo, pede a prosperidade, mas não vive da maneira que está orando. Pessoas que ora: Deus, eu quero prosperar, mas sai da igreja e se comporta como se não tivesse nenhuma bênção. É que talvez você não entendeu o que eu estou dizendo. É que Arão saiu e parou. Abraão partiu e chegou. É que tem pessoas que vão começar o ano e vão chegar onde ele sonhou. E tem outros que vão até partir, mas não chega, porque quando encontra a dor, para. Quando encontra a desilusão, para. Quando encontra o que Deus tem para a vida dele, que talvez pode estar disfarçado em um embrulho que talvez você não esteja vendo, como aquela menina, chegou e disse: eu não acredito que Deus fez isso comigo. E eu disse: Deus está criando a oportunidade. Ela: não acredito. Aí eu disse: pois eu quero profetizar na sua vida, antes desse projeto de vida terminar, era 4 dias também, Deus vai te dar uma oportunidade maior do que o que você perdeu. Você acredita? Ela: acredita. Então tá bom. Então amanhã você recebe e você sobe no altar para você contar para mim. E aí o que foi que aconteceu? Ela era líder de call center e perdeu o emprego lá como call center, como líder. Só que uma outra empresa ficou sabendo que ela perdeu e ligou para ela ser gerente. Ela ganhava, sei lá, uns 3 mil e pouco, e foi chamado para ganhar quase 7 mil. Aí qual é a diferença? Qual é a diferença? É que ela fez o que muitos não querem fazer: acreditar que Deus ainda pode fazer o que Ele prometeu.
Amém? Amém? Então você tem que acreditar que Deus ainda não encerrou. E a maioria das pessoas não entenderam que Deus não encerrou, nós é que encerramos. Você vai ver que na multiplicação do azeite, ali da viúva, o que acabou não foi o azeite, o que acabou foi as vasilhas. É que o que acaba está no nosso esforço e não na bênção de Deus. É quando a gente desiste de se esforçar um pouco mais, a gente já está dizendo, já pode encerrar. É quando a gente aceita o fracasso, achando que é isso que Deus tem, a gente já está dizendo bem assim, do jeito que está, está bom. É que a maioria acha que Deus parou de abençoar. Não, você parou de acreditar. Você parou de acreditar. E quando você olha, você vê que em Gênesis 12, versículo 5 diz, e partiu para a terra de Canaã, Abraão, e lá chegou. Mas em Gênesis 11, 31, você vai ver, e Terá tomara Abraão, Ló, Sarai, e saiu de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã, mas chegando em Arão, ali ficou. Qual era o sonho dele? Canaã. Não era Arão. Qual é o teu sonho? Uma mulher chegou para mim e disse, apóstolo, ore para Deus trazer meu marido, nem que seja na cadeira de roda. Eu disse, eu não sou assassino, eu não sou macumbeiro. Não, porque nem que eu passe a vida toda cuidando dele. Eu disse, Deus me livre. Eu não oro para Deus matar, eu oro para Deus ressuscitar. Se a senhora não consegue acreditar que seu marido volta e volta com saúde, que volta bem, que volta para te amar, eu sou incapaz de orar pela senhora. Não, mas eu acredito, eu quero que ele volte. Aí eu disse, a senhora quer que ele volte para quê? Porque Tiago vai dizer que tem pessoas que pedem uma coisa e recebem outra, porque pede para o seu próprio deleite. Você quer provar para quem que a senhora vai ter o homem de volta? Quer provar para quem? Eu não quero provar para ninguém, é porque eu amo ele, tá? Mas tem certeza, é isso o seu coração? Ela é. Aí eu pus a mão na cabeça dela e disse para ela, espere que o homem volta. Naquela mesma noite, Deus e os céus é testemunho, o homem bateu na porta dela, voltando com as malas, e aí ela perguntou, mas o que houve? Não, eu briguei com a outra e disse para ela que a mulher da minha vida é você. Voltou. No mesmo dia. No mesmo dia. Agora, por que isso aconteceu? Porque o coração de quem pede tem que estar alinhado com o coração do que Deus tem para dar. Não, eu vou repetir. O coração de quem pede tem que estar alinhado com o coração de Deus naquilo que Ele quer dar. Deus quer dar para você um casamento saudável, bom. Então, se você pede para o cara voltar aleijado, Deus diz, isso não está no meu coração. Deus quer dar para você uma prosperidade, quer que você viva bem, que não falte nada. Mas se você continuar orando, se o Senhor está me provando, tudo bem. Deus diz, isso não está no meu coração. É que a sua oração tem que estar de acordo com o que Deus pensa. A sua vida só vai dar certo quando você entender que o coração de Deus tem que falar mais alto do que o seu. Tem horas que a gente vai ver, as pessoas estão simplesmente esquecendo de que a vontade de Deus é que todos tenham uma vida em abundância. Mas se você for olhar, os dois versículos contam duas histórias, duas realidades, dois destinos. Você vai ver que um parou, mas o outro chegou. Você vai ver que um avançou e o outro morreu no meio. Você vai ver que um viveu e o outro viveu a promessa. Então, quando você vai olhar, e a pergunta é por que você parou, e é justamente por causa disso,
Porque os sonhos, eles são assassinados pelas as nossas dores, por muitas coisas. E eu quero falar sobre alguns assassinos do teu sonho, do teu projeto. Por isso que você ficou parado. E o que eu quero mostrar para você primeiro é justamente isso. O assassino emocional. Você vai ver que às vezes a nossa a irmã lá do Rio de Janeiro, lá de Niterói, ela chegou para matar o marido. Emocionalmente, ela tinha perdido, queria um homem aleijado. Porque emocionalmente ela tinha paralisado o sonho dela. E tem pessoas que emocionalmente não conseguem sonhar mais. Não conseguem mais ter nenhum sonho. Por quê? A dor não tratada se torna o cemitério dos teus sonhos. Por que Arão parou? Porque a dor não foi tratada. Arão perdeu o filho e aquela dor caminhou com ele. Veja, eu conversava hoje com a pastora e ela perguntou como é que eu estava e ela perdeu o pai há 15 dias atrás. E eu disse para ela, a dor, ela existe, ela não some. Dor não some não, mas ela tem que ser ou suportada ou ela não pode mais influenciar a sua vida. Você vai ver que Arão morreu e Terá agora olhava para a dor do filho. E quando ele chegou numa cidade com o mesmo nome do filho, ele disse, aqui todas as vezes que eu olhar para a cidade de Arã, eu vou olhar para a lembrança dos meus filhos. É que às vezes você perde algo e você acha que Deus não tem algo melhor para te dar. Você vê que eu falei aqui da menina lá do Belo Horizonte, perdeu o emprego e no outro dia foi promovida. Então tem pessoas que às vezes emocionalmente elas estão paradas. Tem pessoas, querido, que estão na igreja, mas estão afastadas. O coração dela já não está mais no que ela faz. Tem pessoas que ela até está andando, mas o coração dela não responde mais. Às vezes a pessoa acha que a emoção ou as dores emocionais são apenas a tristeza, quando na verdade dor emocional pode ser muito mais, pode te paralisar. A dor de uma perca, a dor de um sofrimento, a dor da perda de um ente querido, a dor da perda do emprego, a dor da perda de um amigo, a dor da perda, ela pode estar não só te deixando triste, mas também roubando a sua motivação. Terá parou em Arã por causa da lembrança do filho. É que você caminhou janeiro, fevereiro, março e você parou em algum instante porque você lembrou de alguma coisa. Eu não gosto das pessoas que conversam comigo tocando em mim. Se você quer conversar comigo, fale normalmente. Eu vou olhar para você e pronto. Mas se você começar a tocar em mim, meu irmão, eu digo, para aí. Pelo amor de Deus. Tem pessoas que só falam tocando, já viu? Sei o quê. Não vem não. Porque muitas das frustrações são ancoradas quando a palavra é dita e um gesto é demonstrado. Uma pessoa fica frustrada quando ela, já falei isso aqui o ano passado, só vou lembrar, ela vai, perde um ente querido, aí chega alguém, bate no ombro dela, meus pêsames. Aí passou os anos, aí ela está numa festa, está feliz. Aí alguém vai e bate no ombro dela. O que é que vai acontecer? Ela vai ficar triste. Por que ela fica triste? Porque ela está ancorada em um tapinha. É que a alma ancora você. Algumas percas, alguns sentimentos, um medo te parou. E todas as vezes que você lembra, você toma um susto. Aí você desistiu, você diz, poxa, toda vez que eu ouço essa música, eu fico triste. Pois é, porque aquela música marcou.
Toda vez que eu vejo fulano, eu fico triste. Por quê? Porque tem alguma coisa emocionalmente que está lhe tratando, está te prendendo com a fisionomia daquela pessoa. E no projeto de vida, como Arão, como Terá, que ia para Canaã, parou. Porque o nome representava o filho que faleceu. Eu não sei porque você parou, mas eu sei que em algum momento você teve um encontro com algo que você perdeu, com a palavra que você ouviu, e você esqueceu do seu projeto de vida. Eu só vou perguntar, quem aqui lembra do seu projeto de vida? Seja verdadeiro. Se for mentir, eu vou pedir para Deus sair com um cacete dando na cabeça. Você lembra do seu projeto que você escreveu? Algumas coisas, não é? Tem uns que podem até lembrar de tudo, mas outros só lembram algumas coisas. Por quê? Porque na trajetória aconteceu tanta coisa que você foi esquecendo. Você foi esquecendo. Um problema, talvez você sonhou em prosperar e aí apareceu uma dívida. Aí você esqueceu que você colocou no projeto prosperidade. Aí você sonhou em batizar, sonhou em ser cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo. Ali aconteceu alguma coisa, alguém espiritualmente que você confiava, fez alguma coisa e você simplesmente parou de sonhar. Porque a gente para de sonhar no lugar onde emocionalmente a gente foi marcado. Então você vai ver que eu prefiro, por exemplo, minha esposa, ela cultiva a dor dela. Eu não. Eu não cultivo nenhuma dor. Mas ela faz isso não é porque ela quer, porque essa é a alma dela. E a maioria das vezes eu tenho que alavancá-la, levantá-la. Por quê? De vez em quando eu vou lá no quarto e tiro ela do quarto da minha filha, que está lá, ela mudou essa semana. Mas estava lá do mesmo jeito, com mesmas roupas. E quando ela queria chorar, sabe onde ela ia? Lá. Porque lá virou um lugar não de oração, mas de choro, de lamento. E o que foi que eu fiz? Uma vez que ela mudou os móveis, eu fui lá e pintei de outra cor. Ela mudou, tirou, eu fui lá e pintei. Agora, quando ela chega lá, já não tem mais a cor da dor. Eu já coloquei uma outra cor no lugar onde havia dor. Sabe qual é o teu problema? É que você não está conseguindo colocar uma outra pessoa no lugar daquilo que você perdeu. Você não consegue colocar uma outra expectativa na frustração financeira que você teve. Você não está conseguindo pensar em algo maior. Você simplesmente parou, porque o lugar que você chegou lembrou de alguma coisa que você perdeu. E agora você não consegue dar prosseguimento ao seu projeto de vida. Aí você termina dizendo, eu fiz projeto de vida e não aconteceu nada. Não é que não aconteceu, é que você parou. E a pergunta é, por que você parou? Não é que Deus não teve o poder de fazer, é que você parou. Você está vendo que eu perguntei qual o teu projeto? Você disse, eu lembro de alguns. Esse é o grande problema. Tem muitas pessoas paralisadas no luto, muitas pessoas paralisadas na rejeição, muitas pessoas paralisadas na humilhação, muitas pessoas vivendo uma vida ferida, uma vida debaixo de ilusão. A verdade é dura, sim, aconteceu, mas você vai ficar parado aí? Será que esse ano de 2026, e a palavra é avante? Será que não é hora, não é um chamado para a gente avançar?
Não um chamado para a gente sair do lugar onde a gente ficou preso. Não um chamado para a gente ser mais duro, com o sentimento de dizer eu vou vencer. E inclusive eu tenho um livro, eu mandei rodar, mas a gráfica ainda não mandou. Vença o que você sente, porque tem sentimento que te paralisa. E são sentimentos que, se você não tiver cuidado, ele te deixa preso e escravo. Posso falar, o sentimento de ódio, ele te prende. Porque o ódio é diferente da raiva. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Não há nenhum problema em ficar com raiva. O problema é quando a raiva vira um pecado. Então, esse ano é um ano de avante. Sem parar, né? E sem parar. Arão parou. O destino era Canaã, mas Adão parou. Talvez você diga, nada me parou, deu muita coisa errada. Que é isso? Deixa eu chamar a sua atenção para algo que talvez você não entendeu. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 1, não se turbe os vosso coração, credes em Deus e também em mim. O que ele disse é para. A palavra aqui é muito profunda, porque não é palavra dita de uma boca para fora. É Deus dizendo bem assim, não perturbe o vosso coração, senão você não avança. Senão você para, vai chegar em Arã, vai lembrar da morte, vai lembrar da luta, e você não vai avançar. O que você projetou não pode parar, porque você não pode deixar o seu coração perturbado. Entenda, Deus está te chamando para um destino, diga eu vou. Vamos lá, Deus está te chamando para um destino. Deus está te chamando para um destino? Diga, qual o seu destino? Qual o seu destino? Qual o seu destino? Tem gente que acha que o destino que Deus está dando para ele, sabe o que é? A dor. Esses dias uma mulher chegou para mim e disse, lá em Porto Velho, apóstolo, ore por mim, porque Deus está me provando muito na minha vida financeira. Eu disse, eu vou colocar a mão onde Deus colocou? Você está doido? Eu vou abençoar quem Deus amaldiçoou? Se a senhora está dizendo que Deus está te provando, e é isso que a senhora acredita, então espere o processo. Fique quietinha, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Passando pela prova, dando glória a Deus. E vai embora. Não, mas eu queria saber se Deus prova. Eu disse, a senhora quer saber de quem? De mim? Pois, eu tenho algo para dizer para a senhora. Põe aí rapidinho. Tiago capítulo 2. Capítulo 1, versículo 2. Eu acho que é 1, 2. Se eu não me engano. Ou é 2, 2. Mas vamos lá. Meu irmão, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas, mas aí, versículo 13, ele diz que provação são essas. Qual é a provação? Assim vocês saberão que a provação da sua fé não é a prova da sua vida, é da fé. Então Deus prova você na fé. Deus não prova você no casamento, porque Ele não quer que você separe. É a morte que te separa. Então Deus não prova você no casamento, Deus não prova você financeiramente. Talvez você esteja, infelizmente, vivendo preocupado com a falta da sua fidelidade a Deus. Veja, a aprovação da vossa fé, não é a aprovação do vosso casamento. Agora veja, Romanos capítulo 10, 17. Em Romanos capítulo 10, 17, a Bíblia vai dizer o seguinte:
Ora, estou adiantando, mas vai chegar. Aí. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Deus diz bem assim: você vai ser próspero. Tudo bem. Eu vou gritar. Deus diz assim. O que é que eu posso usar aqui? Põe aí para mim Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Vamos ler, que talvez fica melhor para você. E aí você vai declarar o que eu estou falando com você. Veja, além do mais, quando Deus concede o que, gente? Deus concede o quê? E o que mais? Bens. E a capacidade de desfrutá-lo, aceitar a porção e a ser feliz no seu trabalho. Isso é um presente de quem? Então veja bem, meu lindo, a Bíblia diz: você vai prosperar. Aí você começa a ficar endividado. Você diz: meu Deus, estou endividado, mas Deus disse que eu vou prosperar. Deus está me provando. Não, Deus quer que você continue acreditando que Ele diz que você vai prosperar. A Bíblia vai dizer, Pedro vai escrever: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É Pedro ou é Tiago? Nem lembro agora. Ele diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe qual é o grande problema? Quando você recebe uma profecia: Deus vai te fazer rico. Vou profetizar desse lado aqui, do lado do pastor Milton. Deus vai te fazer rico. Aí o que é que você diz? Se não for da vontade de Deus. Mas para ele disse ali: o homem a quem Deus dá. Quem é esse homem? Está aqui hoje? Está aqui hoje esse homem? Então veja o que é que Deus está dizendo. Veja o que é que Deus está dizendo. A provação da vossa fé é naquilo que Deus te disse. Então, se Deus disse que seu casamento vai ser feliz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Creia, ainda que o filho esteja na droga, o marido esteja bebendo, acredite, Deus vai cumprir. Mais ou menos. Creia no que Deus falou. Deus disse que você vai prosperar. Deus disse que você vai alcançar. Deus disse que você vai ter prosperidade. Só que tem uma coisa, olha lá novamente para mim, por favor, Eclesiastes. Tem uma coisa ali, ó. Tem uma coisa que talvez você não percebeu. Diz assim, ó: bem, alguém e a capacidade de quê? De desfrutar. Deus faz você casar e você vive um casamento ruim. Ele deu a possibilidade, a capacidade de você desfrutar de um casamento bom. Não, você não entendeu, mas tudo bem. Ele está dizendo: ei, adianta ter dinheiro para comer o que quer, mas não pode, porque a pressão aumenta, a diabetes, o açúcar, as coisas ficam tudo ruim. Adianta ter dinheiro e não poder comer? Aí ele diz bem assim: eu dou isso, ainda dou capacidade para você desfrutar. É que Deus quer que você chegue no seu destino. O seu destino é Canaã, não é Harã. Ele não quer que você fique frustrado, achando que não vai dar. Por que não chegou? Não chegou, meu irmão, porque você decidiu parar. E eu volto a repetir: o azeite só para quando o seu esforço é pequeno. O milagre só para quando o seu esforço é pequeno. Não, mas por que? Não entendi, vai entender. Veja, Deus chamou Noé para salvar uma geração. Deus disse: Noé, você vai salvar uma geração. E aí Noé disse: a humanidade começou a pregar. E a humanidade não se convertia. Mas a humanidade era 8 pessoas. A sua família. Mas veja, 120 anos numa arca trabalhando.
Meu irmão, a gente trabalha um mês, já fica cansado, ou não é? Já desiste, sim ou não? A gente caminha janeiro, fevereiro, março, e já em abril a gente já está exausto, já estou cansado, estou precisando de férias. Para quê? Você nem começou, já está cansado? Por isso que o pessoal fala da gente. Diz que baiano é... Mineiro é o baiano que saiu para ir para São Paulo e ficou em Minas. Chegou em Arã, parou. Você está entendendo? Então a maioria das pessoas começaram bem. Mas, de alguma forma, parou. Vamos ler isso aqui, ó. Gálatas capítulo 7, capítulo 5, versículo 7. Veja só isso aqui, por favor. É que você começou, mas você parou. Aí você está questionando Deus, a igreja, o pastor, o projeto de vida, dizendo: eu fiz projeto de vida e não aconteceu nada. É claro, você parou. Você desistiu. Veja, vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? Diga assim comigo: não é velocidade, é direção. Você está vendo o que é que a Bíblia está dizendo? Vocês correram bem, estão velozes, mas sem direção, é só cansaço. Sabe qual o grande problema de Arã, o de Terá? É que ele estava numa velocidade boa, mas não tinha direção, parou. E a maioria começaram bem o ano, numa velocidade, tudo dando certo. Agora vai, graças a Deus, o projeto está andando. O primeiro já aconteceu e tal. O segundo, aí de uma hora para outra encontrou alguém que disse: aqui tem segurança. Porque foi isso que Terá ouviu. A cidade de Arã tinha segurança, tinha água e uma boa moradia. Ele achava que ali já era a conclusão do destino dele. É que você comprou um carro. Você comprou um carro usado. E aí você diz: não, já recebi. Não, mas era um usado mesmo que Deus queria te dar, ou era um zero? Porque não há vantagem de comprar um zero, depende da sua alma. Porque presta atenção, a alma, quando ela está satisfeita, é a melhor coisa que você pode fazer. A Bíblia vai dizer bem assim: a alma satisfeita, até o doce é amargo. Mas a alma sedenta, até o amargo é doce. Talvez até hoje você não entendeu. É que quando a alma está satisfeita, quando você está com a barriga cheia, colocaram um peru. Você come? Não. Colocou o melhor prato, comida, um filé mignon. Filé mignon no molho de alcaparra, não sei o que mais. Um fazão. Um fazão no molho assim, sei lá. Fazão é bom de qualquer jeito. Tem gente que diz: o que é fazão? É uma ave. Mas presta atenção. Quando você está sem fome, o que é que acontece? Você pode colocar o que for diante de você. Você já está satisfeito. Bem assim a alma. Tem um amigo que me chamou, o apóstolo Cleómenes: apóstolo, vamos ali olhar um bialdia. Eu disse: vamos. Aí ele levou lá, chegou lá o cara, 250 mil. Aí ele olhou para mim, disse: vamos fazer um drive? Vamos. Fizemos o drive. Quando voltou, ele disse: aí, o que é que você acha? Eu compro ou não? Eu vou ter que dar 60 mil de entrada e 5.800 por mês. Aí eu disse: quem está querendo o carro? É a sua alma ou a sua precisão? Rapaz, eu acho que é minha alma. Eu disse: então compre. Daqui a 2 meses você já vai estar satisfeito. Porque a duração de um desejo de uma alma é 2 meses. 60 dias. Depois de 60 dias você fica satisfeito. Você já viu que você compra um iPhone e é um mês inteiro limpando, passando pano de novo, depois de 2 meses ele está caindo, você não está nem aí?
Por que você não está aí mais? Porque a alma satisfeita até o doce amar. Sabe o que é que Deus quer? Satisfazer a tua alma. Não, você não entendeu, não, mas eu vou. Põe aí, minha linda, o Eclesiastes capítulo 5, versículo 20. Vamos lá, porque tem gente que parou e quer voltar. Quem quer voltar? Quem quer voltar na sua caminhada rumo a Canaã, levante sua mão. É com você que eu estou falando e Deus vai fazer isso. Esse ano será o melhor ano da tua vida ainda. Amém? Deus quer te trazer de volta. Harã não é lugar de sua morte. Olha lá. Eclesiastes 5:20. Raramente, as pessoas que são bem-sucedidas, preste atenção, raramente, as pessoas que recebem bens, as pessoas que são prósperas, raramente pensarão na bem-vidade, ou seja, no passado da sua vida, porque Deus a mantém ocupado com o quê? Deus mantém ela ocupada com o quê? Não, Deus mantém você ocupado com tristeza. Agora eu lhe pergunto, a sua alegria, muitas das vezes, tem duas coisas aqui que eu quero falar da alegria, para você não sair daqui boiando. Veja, a alegria é algo que Deus coloca no seu coração. A felicidade é algo que você tem quando alguma coisa lhe acontece. Então Deus te dá alegria. Ele não quer que você lembre do seu passado. O que foi que fez Terá parar em Harã? Lembrou do passado. Esqueceu que Deus tinha alegria. Sabe por que você parou? Porque você lembrou do passado. Mais um ano do mesmo jeito do ano passado. Mais um ano com a mesma luta. Mais um ano. Aí Deus diz bem assim, eu vou ocupar você. Quem quer viver ocupado no que Deus tem? E o que é que Ele tem ali? Alegria. Então os deprimidos hoje vão sair daqui festejando. Eu estou meio deprimido. Eu sei como é que é. Tem vários tipos de depressão. Uma delas, às vezes, são hormônios. Principalmente o homem. O homem, quando entra em depressão, é porque o testosterona dele está lá embaixo. Então, ele tem que repor testosterona para voltar ativa. Né? Eu tenho um amigo que foi no médico, o nome do médico, Jesus. É o nome do médico mesmo. Jesus. E quando ele chegou lá, desanimado, uma escola que fatura quase 1 milhão por mês, chegou lá desanimado. Aí Jesus olhou para ele e disse, o que é que você tem? Rapaz, eu tenho um dinheiro, eu tenho uma boa família, mas estou deprimido. Aí Jesus disse, vem cá. Aí botou um chip nele. 1.500, não sei de que, de testosterona. Chipou o homem. Aí o homem saiu com chip. No segundo dia, o homem já acordou assim. Aleluia. A mulher disse, eu também vou lá. Fui lá em Jesus. Porque ela também estava desanimada. E o pior, que até o testosterona dela estava baixo. Aí ela chipou ela também. Jesus colocou o chip nela. E agora os dois, um perdeu 20 quilos e ela perdeu 26 quilos. Num ânimo terrível. Não vê a hora de chegar em casa para se abraçar. Uma depressão infeliz. Mas aí o que é que Deus faz? Colocou alegria. Tome testosterona. Amém? Parou por quê? Você parou por quê? Parou porque está pensando no passado? Você parou porque você acha que Deus não está olhando para você? Veja Abraão, Deus chamou Abraão para formar um povo. Deus chamou José para salvar uma nação da fome. Deus chamou Davi para vencer gigantes. Deus chamou Elias para confrontar os perversos. Na verdade, Deus te chamou.
Ele tem uma Canaã para você, Ele tem um destino. Deus tem uma prosperidade para você, um casamento. Deus tem para você, meu irmão, um ministério para mudar a história. E é você que tem que se levantar e dizer: sou eu, não vou parar, Harã não é o meu lugar. Chega uma hora que o que a gente vê é que as pessoas não entenderam que há um poder no meu destino. Diga comigo: há um poder no meu destino. Qual é o seu destino em 2026? Fala aí. Não, fale no seu pensamento, mas fale. Fala alguma coisa. Qual é o seu destino em 2026? Porque o destino de Terá era Canaã. Mas onde ele ficou? Em Harã. Há um poder no seu destino. Quando você diz eu vou prosperar, há um poder nesse destino. Não é velocidade, é o poder do destino. Deus sempre vai levar aqueles que levam o seu destino a sério. Deus sempre vai dar força para aquele que leva o seu destino a sério. Sabe por que eu estou desde 83 na presença do Senhor Jesus? Sabe por quê? Desde 1983? Porque há um poder no meu destino. E qual é o meu destino? O céu. Há ou não há poder no céu? Veja, mas Deus também me deu outro destino. Deus disse: vou te dar a casa que você sonhar. E eu sonhei com a casa e moro nela. Apesar que dá um trabalho terrível, mas estou lá. A mulher já disse: olha, vamos resolver, essa filha casar aí, ficou, a gente vai para um apartamento. Eu disse: mas como? Se eu sempre vivi no espaço. Quem está acostumado a viver no céu, nunca vai se acostumar a viver no inferno. Quem está acostumado a viver livre, nunca vai se acostumar a viver preso. Sabe por que a maioria não quer ser livre? Porque já se acostumou com a prisão que ela vive. Tem pessoas que elas bugam elas mesmas. Ela repete os mesmos comportamentos. É o que a psicologia, a neurociência vai falar. É o que nós chamamos de bug neural. Pessoas que repetem os padrões. Ela chega, anda, acreditando que vai vencer. Chegou no momento, ela buga. Aí ela volta a tudo. Você começou esse ano dizendo que ia vencer. Você começou esse ano dizendo: eu vou conseguir. Você começou esse ano dizendo: esse é o melhor ano da minha vida. Em algum instante você repetiu o padrão. Você chegou e parou. Chegou e desistiu. Há um poder no seu destino. Diga mais uma vez: há um poder no meu destino. Qual é o seu destino no ano que vem? Pode falar, varão. Não se preocupe não. Quem não acredita, você deixa de lado. É que se Bartimeu não acreditasse no que ele queria, desistia quando todo mundo mandava ele calar. É que você tem que acreditar, e quanto mais as pessoas gritam, quanto mais elas dizem desista, você grita mais alto do que elas. É que esse ano é o ano da gente chegar, porque é um poder no nosso destino. Quando Deus escolheu você, Ele escolheu você dentro do mundo inteiro para ter o que só você é capaz de ter. Só eu sou capaz de ter o que eu tenho. Se alguém quiser ter algo que eu tenho, vai comprar de segunda mão, porque o primeiro foi eu. É que Deus tem algo em primeira mão para você. O primeiro casamento a ser feliz no meio da tua família é o seu. A primeira família a dar certo no meio das suas famílias é a sua. A primeira empresa a funcionar, a prosperar no meio da tua casa é a tua. Ei, os primeiros filhos a obedecer e se formar serão seus. É o que a Bíblia está dizendo. No mundo inteiro você vai ser o primeiro. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O que eu estou dizendo para você é: comece, você é o primeiro. Eu não sei se o pastor Milton viu um vídeo de uma mulher negra. Quem já viu esse vídeo? Que ela pediu para um juiz julgar a causa dela. E ela vai lá. E o juiz disse: não dá, eu não tenho como te ajudar.
Aí ela diz bem assim: olha, você foi o primeiro da sua família a ser juiz. Ei, você foi o primeiro a dar uma sentença contra a nação. Você foi o primeiro a fazer isso. Você foi o primeiro a fazer aquilo. Você será o primeiro a beneficiar uma negra. É que no mundo inteiro, Deus quer que você seja o primeiro a ser diferente no meio da sua família. Essa cidade, esse estado, esse país vai experimentar alguém que decidiu ser o primeiro. Quem vai decidir ser o primeiro? O mundo inteiro, no mundo inteiro, Deus escolheu você para fazer a diferença. Deus disse para Abraão: saia, e Abraão saiu, e ele chegou. Ele partiu e chegou. Você vai ver que Deus, quando Ele pega uma pessoa, é porque Ele já viu o potencial dela. Deus já te chamou porque já viu o seu potencial. Amém? Deus te chamou para o projeto de vida. Por que Ele te chamou para o projeto de vida? Porque Ele já viu o seu potencial. Deus já te chamou. Quando Deus escolhe, ninguém desfaz. Quando Deus chama, ninguém cancela. Quando Deus marca, ninguém apaga. Não, eu vou repetir, que é isso que Deus está falando hoje com você. Foi isso que Ele fez com Abraão. Chamou Abraão e Abraão saiu marcado. Você vê que até na hora que Abraão deu uma vacilada, Deus foi lá e disse: não mexa na mulher desse cara não. Esse cara aí foi marcado e não tem ninguém que apague. É que Deus marcou você para ter uma vida de excelência, de milagre. E mesmo que o diabo e o inferno queira, não vai apagar. Você é o único que Deus escolheu para fazer algo que ninguém fez. Quando você vai olhar, Gideão disse: eu não sou ninguém, sou o menor, minha família é a mais pobre, eu sou insignificante. Mas Deus disse: vai nessa tua força, porque se eu te escolhi, é porque eu já vi o potencial. Meu pastor, se Deus te escolheu, ele já viu o potencial. Não é, meu amigo? Como é o seu nome? Sara, se Deus te escolheu, porque já viu o potencial. Você acredita que Deus te escolheu? Amém? Quem acredita que Deus te escolheu? Então esse ano nós vamos arrebentar a boca do balão. Porque você não vai parar no lugar da sua dor. Você não vai desistir. Deus não quer que você desista. Deus não aceita que você pare. Não, Deus não aceita. Estou chegando aqui para o final. Tem horas que eu parei assim para pensar. E aí eu vi: e partiu Abraão para Canaã e lá chegou. Por que o pai não chegou? Veja, eram dois homens, o pai e o filho, duas jornadas, dois destinos diferentes. Um parou, o outro prosseguiu. Um estacionou, o outro chegou. Um foi vencido pelo obstáculo, o outro venceu aquilo que impedia ele de chegar. Nunca vai ser o tamanho do seu projeto que mata o seu destino. E você tem que entender que o diabo não está preocupado com o tamanho do teu sonho. Não, o diabo não está preocupado onde você está. Ele está preocupado em atrapalhar você chegar onde Deus quer que você esteja. É que tem pessoas que acham que o diabo está preocupado com o tamanho dele. Não. O diabo nunca está preocupado com o seu tamanho. Ele se preocupa com a tua força de vontade de alcançar. Nunca é o tamanho da sua fé. E quando você vai olhar, você vai perceber que existe uma coisa que a dor faz. Salmos 30, versículo 5. Diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
Tem pessoas que transformam a noite em uma residência. Tem pessoas que choram, parece que a noite não passa para ela. É toda hora chorando, toda hora lamentando. Tem pessoas que não percebeu que Deus diz, a alegria chega. Diga comigo, a alegria chega. Então profetiza, essa dor vai passar e a alegria vai chegar. Profetiza aí, as dívidas vão passar e a prosperidade vai chegar. Declara aí, a tristeza vai passar e a alegria vai chegar. Por favor, profetiza, a maldição da família vai passar e a bênção da família vai chegar. Ei, o que a Bíblia está dizendo é que vai passar, a noite passa. A noite passa. Veja, o que feriu você ontem não pode comandar a sua vida amanhã. O que te feriu ontem não pode impedir de você viver hoje o melhor dia da sua vida. Os Salmos vai dizer, esse é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. O chamado é, se Deus fez esse dia, então nós vamos cantar de alegria. Ah, mas como se eu estou endividada? Comece a cantar. A Bíblia diz que Josafá pediu para Deus, dizendo, eu vou lutar contra Senaqueribe. Deus disse, nessa peleja não terei que pelejar, eu pelejarei por vós. Faz um favor, só canta, só se alegra, porque amanhã você vai ver todo o teu exército ali, prostrado, humilhado. Ei, essa noite já passou. Ei, essa tristeza já passou, essa dívida já passou. Ei, esse mal já passou, essa doença já passou. Deus já tem algo novo. Vamos inaugurar hoje. Vamos inaugurar hoje. Vamos partir, vamos chegar. Amém? Eu quero te chamar para inaugurar um dia novo. Botar um sorriso. Dizer para essa doença, você já passou. Dizer para esse mal, essa dor, essa insegurança, você já passou. Eu vou inaugurar hoje. Hoje é o dia da minha alegria, o dia da minha vitória. Eu não vou ficar parado, eu vou andar. Você vai ver que chega uma hora que tudo que a gente faz é se acomodar. Arã tinha água, tinha segurança. Ah, vamos ficar aqui, quem sabe não é aqui que o Senhor. Um dia eu perguntei para Deus, Deus, por que eu só tenho um carro? Aí Deus disse, porque você nunca desejou ter dois. Eu disse, pronto. Eu disse, Deus, por que eu só tenho uma casa? Porque você nunca desejou ter duas. Porque quando você comprar uma, você se acomoda. Sim ou não? Só tem uma moto por quê? Porque não pensou em ter duas. Ah, mas eu não tenho dois corpos para andar. Aluga, rapaz. Aluga para Uber. E ganha um dinheiro. Ah, não, mas eu não quero não. Então tá bom, não estou falando com você não. Estou falando com outra pessoa. Talvez ela não chegou aqui ainda. Né? Então, Terá chegou num lugar que se estabeleceu. Veja. Nada mata o sonho do que alguém acomodado. Se acomodou. Ah, esse ano. Ah, Deus me deu uma bencinha. Vamos embora. Deus chega em Gênesis capítulo 12, 1, sai dessa terra. E onde é que ele estava? Na terra do pai. Chegou e morreu. Ei, vamos sair hoje daquilo que representa uma morte para você. Quem vai sair comigo? Vamos sair hoje. Hoje nós vamos sair. Deus disse para Abraão, sai dessa terra. Seu pai morreu aí. É o nome do seu irmão que morreu. Você quer ver quantas mortes para você continuar aí? Deixa eu perguntar, nessa sua vida você vai esperar que a coisa piore para você mudar? Você vai esperar que piore? Não, Deus está me provando, quem sabe? Deus está me provando, aleluia, aleluia. Deus está te provando nada, irmão.
que foi que você ouviu da parte de Deus? É que Deus te ama como você é, mas não te leva para o destino se você não quiser sair de lá. Não, eu vou repetir. Deus te ama como você é, mas não vai te levar para o destino se você não se levantar para sair. Deus disse para Abraão: sai da sua terra, sai da parentela. Ah, mas Deus me ama. Deus te ama, e a única coisa que consegue lhe trazer para o que Deus tem para você é o amor que Ele tem por você. Deus hoje quer te levar. Existem muitas pessoas que não tentam mais porque está com medo. Ele tem medo de falhar. Chegar a minha hora, vai dizendo que eu perdi o horário. Viu? Ele perdeu o medo, perdeu o novo, perdeu a capacidade de sonhar. Esses dias uma pessoa chegou para mim, um pastor, um apóstolo, que eu dou conselho para um montão de apóstolos aí, né? Ele me diz: apóstolo, me dá um conselho. Eu digo: fala. Eu estou querendo fazer isso e isso. Não faz não, Arão. Mas por que o senhor disse? Com a certeza. Eu disse bem assim para ele: guarda a frase, porque você pode usar isso contra alguém, tá? Se você me pede um conselho, mas só ouve o seu, não me peça. Se você me chama para conversar, mas só você quer falar, por favor, não me chame para conversar. Se você me liga para pedir um conselho, mas você quer ouvir o seu, então para que você está me pedindo um conselho? Eu só tenho um conselho para quem ouve conselhos e não para quem ouve a si mesmo. Sabe qual é o grande problema? Eu já falei aqui o ano passado, só vou lembrar. Me ouça para me entender e não para me responder. Por quê? Porque a maioria aqui está me respondendo, não está me entendendo. Respondendo como? Porque você não está no meu lugar. Minha vida é difícil. Porque nem todo mundo é para ter o que o senhor está dizendo. Está me respondendo, mas você está me entendendo? A maioria responde. Sabe por que os casais brigam, pastor? Porque um responde para o outro, em vez de entender o outro. Fica respondendo: ai meu Deus, você sabe. Lá em casa eu já falei: quando duas almas gritam, só há paz quando uma silencia. Quando minha mulher começa, eu inaugurei um novo segredo e ensino isso para o casal. Quando a mulher quer brigar, a minha mulher quer brigar, eu começo a rir. Você está indo de quê? Está me achando palhaço? Mas você está pensando o quê? Eu disse: nada, minha filha, eu estou feliz. Mas feliz eu estou reclamando. E aí? A sua reclamação não vai roubar minha felicidade. Eu estou no domingo no parque. Só lembra aqui os antigos. Domingo no parque. Você quer trocar esse tijolo por uma bicicleta? Não! Então fica com o tijolo. O que eu estou dizendo para ela é assim, ó: você quer trocar essa briga por um momento de alegria? Sim! Então ria comigo. Ajudei? Não ajudei nada. Tem uns que dizem: Deus me livre. Ei! Deus tem um projeto para você e nesse projeto você vai terminar. Deus tem um projeto para você e Ele vai te mostrar a terra que Ele tem para te dar. Deus tem um projeto para você e Ele não está atrás da sua velocidade, Ele está atrás da sua honestidade, a sua obediência. Veja, tem muitas pessoas, e aqui eu tenho que falar disso aqui porque não tem como. Tem muitas pessoas que não chegaram no projeto de vida, sabe por quê? Porque andaram com alguém que deveria ter abandonado. Você vai ver que Deus diz bem assim: saia da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Não leve Ló. Sabe quem estava parando Abraão? Ló. A companhia que Deus não quer. Irmãos, eu falei para vocês, eu só vou lembrar. Olha, eu tenho uns amigos, por exemplo,
o pastor Milton, a gente conversa pouco, mas a gente conversa com excelência. Conversa com excelência. Tem uns que me ligam para contar problema. E eu já falei para vocês, só vou lembrar. Eu faço jejum de reclamação. Uma semana sem reclamação. Os caras me ligam, é porque está difícil. Glória a Deus. Ele, não, o senhor está me ouvindo? Eu disse, estou. Não, porque o que o senhor acha? Porque está todo mundo reclamando. Eu disse, aleluia. Mas, o senhor não está afim de conversar? Eu também não. Claro, não estou afim de reclamar, eu estou de jejum. Jejum em uma semana, pelo menos, o casal. Uma semana, sem reclamar. Temos que estar levando a cotovelada assim, não vem não. Jejum em uma semana, sem reclamar. Só love, só love, só love, só love, só love. Você vai ver se não vai melhorar seu relacionamento. Mas você já prestou atenção que vocês só conversam reclamando? Mas você não me dá atenção. É porque você deveria ter casado com aquela mesmo. Está profetizando demais. Para de reclamar. E aí o que é que aconteceu? Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: quem anda com sábio será sábio. Agora quem anda com tolo? Irmãos, eu seleciono meus amigos. Eu seleciono. Amigo ruim. Minha mãe dizia assim, eu nunca entendi esse ditado. Eu acho que vocês sabem também. Sapato ruim é para pé doente. Quem conhecia esse ditado? Ninguém conhecia? Então era da minha mãe esse negócio. Ela dizia, meu filho, sapato ruim é para pé doente. Eu disse, mas como assim? O sapato é ruim, o pé doente vai piorar os dois. Pois é. É que a maioria de nós só nos relacionamos com alguém que rouba o nosso sonho. Você fala em sonho, ela fala em morte. É o que nós chamamos dentro da psicologia, dissonância cognitiva. É que Jesus falava de água. A mulher em João 4 falava de poço. Jesus falava em fonte, a mulher falava, tire você a água. Veja, a conversa não se alinhava. Sabe qual é o grande problema de muitos crentes na igreja? É que eu estou pregando uma mensagem, mas ela está vivendo outra. Sabe qual é o grande problema hoje das nossas igrejas? É que a gente lê um texto e as pessoas estão lendo outro. É que a gente lê um texto que Deus quer que você seja rico, mas você está lendo aquele que pega a sua corda e vai se enforcar. É que tem muita coisa que a gente não está batendo. É que não pode andar dois juntos se não há um acordo. É que Deus só anda com aquele que concorda com ele. Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E ele saiu, mas levou Ló. A companhia errada matou os teus sonhos esse ano. Sabe aquela irmãzinha que te liga só para contar problema? Você já deveria ter bloqueado ela. Não, mas a gente tem que ajudar, irmão. As más conversações corrompem os bons costumes. É que tem pessoas que você já deveria ter cortado ela. Mas você não desiste. Você diz, não, eu vou cuidar. Quem procurou cuidar de Jonas, quase perde a vida. Porque ninguém pode cuidar daquele que Deus está abandonando. É só você olhar para 1 Samuel capítulo 16, que Deus diz para Samuel, até quando você vai ser amigo de Saul, se eu já não sou mais amigo dele? É que tem horas que já não era mais para você andar com alguém. O teu sonho ficou frustrado porque você ouviu aquela pessoa que não acredita no que você acredita.
Tem pessoas que não acreditam em você, tem pessoas que só invejam você, tem pessoas que só diminuem você, tem pessoas que não sonham e ainda matam o teu sonho. Você fez o projeto, mas no caminho alguém chegou e disse: eu vou fazer, mas não acredito muito não. E você entrou na dele. Sua vida era para estar melhor, sua história era para estar melhor. Era para você chegar aqui para contar todos os sonhos que você sonhou, porque Deus não mente. Põe aí, Números 23, 19. Deus não mente. Porque Deus não mente, porque Ele não é igual a gente. Deus não mente por quê? Porque Ele é incapaz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Como é que Deus disse que você vai ter um ano abençoado? Como é que Deus disse: eu vim da vida e vida com abundância? Ele mentiu? Ou nós vamos entrar naquele corredor da morte que muitos infelizes teológicos e enchem a internet falando mal das coisas de Deus, tirando de você a fé? Você fica assistindo aquele pastor que você não deveria nem ouvi-lo, que fica falando mal do dízimo, fica falando mal do seu pastor, fala de todo mundo, e você fica lá sendo corrompido. O teu sonho não foi realizado, não foi porque Deus não tinha poder, é que as suas conversas com alguém desviou você do propósito. Aí agora você não vou dizimar mais não. Eu vi um pastor dizendo: eu não vou mais, eu não vou ser primicista, eu não vou fazer nada não. Eu estou na igreja, se a igreja quiser que eu esteja lá, tudo bem, esteja aí. Quem sabe um dia Deus não te pega pela orelha. Mas por que você não venceu? Faça agora uma retrospectiva. Quantas pessoas que você conversa que só tira de você o seu ânimo? O casal que subiu aqui, casou. No mínimo, um amigo ali ouviu muitos colegas dele dizendo bem assim: casa não, a mulher quer ficar com o que é seu. Ouviu ou não ouviu, varão? É repartir. Meu irmão, já reparte. Viveu um ano, já está repartido. E se ele não fizesse de surdo, sabe o que ia acontecer? Pode descer, né? Já vou encerrar. Eu tinha ali um tópico, mas vou deixar ele para depois. Amanhã a gente tem segundo dia e eu quero falar sobre poder e obediência. Por que os milagres não acontecem? A pessoa crê em muito poder, mas não obedece em nada. Eu sou seleto. Irmãos, eu já falei aqui, só vou lembrar. Eu tenho um amigo que tem iate. Quando eu vou para o Rio, eu saio com eles para pescar de iate. Está se aproveitando? Ai, Deus abençoou ele para quê? Para ele ficar sozinho com a bênção? Ai, eu estou dentro. Amém? Casa de praia, iate. Meu irmão, eu como o que você nem imagina. É igual aqui. O seu pastor cuida tão bem de mim que eu fico até assim constrangido. Ele me leva para comer bem. É uma preocupação muito boa. Então esse é o tipo de amizade que a gente tem, entendeu? Amigos que nos faz ser feliz e não aqueles que roubam a nossa felicidade. Mas sabe qual é o grande problema? A maioria de nós perdemos o nosso projeto de vida, sabe por quê? Porque andamos com alguém que Deus não queria que a gente andasse. 13 anos Abraão sem ouvir Deus. Quantos anos? 13 anos por causa de Ló. Que Deus disse: não leve, mas ele levou. Não converse, mas ele conversou. Não faça o que ele está fazendo, e ele fez. Deus diz: espere 13 anos. Chega um momento
quando você não faz o que Deus pediu, sabe o que é que vai acontecer? Você não vai ter o que Deus tem para você. Eu vou repetir. Quando você não faz o que Deus te pediu, também você não vai ter o que Ele te prometeu. Quer ver algo? Deus chega em Samuel, segundo Samuel, acho que 18, não lembro agora, que Deus disse para Davi, mate Saul. Aí Saul está lá na caverna, Davi vai lá, corta o manto e diz, aqui ó, Saul, hoje o Senhor entregou você nas minhas mãos, mas eu não quis te matar. E Deus disse, então espere 24 anos. Porque como é que eu te dou uma ordem e você não cumpre? Sabe por que muitos de nós não tivemos o que Deus tinha para nos dar? Porque nós não obedecemos. E agora estamos esperando. Mas esse ano Deus acaba com essa noite, porque Ele tem um dia de alegria para você. Amém? Hoje Deus vai inaugurar um novo dia, um novo momento na sua vida. Deus vai fazer o que Ele prometeu. Quem acredita? Esse ano 2026 é o ano de avante. Você não vai parar. A Bíblia diz que Abraão chegou em Canaã e você vai chegar na sua Canaã. Qual é a sua Canaã? Abra a tua boca, diga qual é a sua Canaã. Você vai chegar na sua Canaã. Você não vai morrer em Harã. Você não será Terá. Você é descendente de Abraão. Quem aqui é descendente de Abraão? Então, descendente de Abraão chega na terra de Canaã. Qual é a sua Canaã? Já vai projetando. Minha Canaã é a casa própria. Quem não tem? Eu tive 5 casas. 3 eu ofertei para Deus para construir igreja. Chega uma hora que você precisa chegar onde Deus mandou. E esse projeto de vida é um chamado para avançar. Se você parou, nós vamos continuar a partir de hoje. Quem quer continuar? O ano não acabou, ainda há a promessa desse projeto ainda esse ano. Quem quer alcançar? Então fica de pé no seu lugar. Nosso projeto de vida, nós vamos entregar para você o projeto para você já escrever hoje. Lembrar onde você parou e dizer, eu vou continuar. Amém? Lembrar daquela casa e dizer, eu vou continuar. Lembrar daquele carro que você sonhou e dizer, eu vou continuar, eu vou comprar. Não se conforme com o usado, Deus tem um 0. Tudo bem. Eu já estou satisfeito, tive muito carro novo. Então, minha alma já está satisfeita. Estou querendo comprar um carro blindado. Porque eu vou muito no Rio e não dá para ir no Rio sem um carro blindado. Os obreiros vão te entregar o prospecto do projeto de vida. Você vai pegar e nós vamos consagrar ele na sua mão. Na declaração que você vai avançar. Você está inaugurando hoje a continuação. É a continuação. Rapidinho, quanto mais melhor. Enquanto eles estão entregando, deixa eu orar por você que está em busca de um milagre na sua saúde. Tem alguém aqui que está com a dor na coluna agora, ruim? Levanta a mão ou cale-se para sempre. Tem um ali, tem mais onde? Ali, mais uma, ali mais um, quem mais? O irmão ali, coluna ruim, varão? Mas está sentindo o quê? Estou todo ruim, dor no corpo, trabalho o dia todo, pesado. O corpo doendo, tudo? Trabalha pesado? É o quê, pedreiro? Construção civil. Ok. Mas se Deus tirar essa dor do seu corpo, ela volta? Volta não? Ok.
Todo o corpo dói. Dói tudo, né? No final do dia não tem nada inteiro. Tá bom. Todo o corpo dói. Jesus tem poder de curar? Tem? Então fecha os olhos. Amém. Olha para mim. Você está sentindo o quê? Pô, nada. Sentindo mais ou menos um alívio. Aliviado. Ainda está? Levanta os braços, vê se dói. Está doendo? Sentindo mais aliviado. Está sentindo mais aliviado. Fecha os olhos. Seja livre. Pronto. Está melhor mesmo? Pode mentir, não. Se mentir, coisa do diabo. Né? E humano que mente é diabo. Pode não. Eu não estou aqui para fazer, né, irmão? Eu estou perguntando, está sentindo o quê? Um alívio bom. Um alívio bom. Amém. Então, quem foi que levantou a mão aqui? O que é que o senhor tem, Vaso? Mandou na coluna. Está aí agora? Está aí, mas não? Mas estava? Estava, passou? Passou já. Amém. Quem foi que levantou a mão aqui? Quem? Ali, o senhor tem o quê? O senhor tem o quê? Problema na coluna é o quê? Hernia de disco? E ela levantou a mão por quê? Pescoço? Pescoço? Por isso que você olhou para o marido quase dando uma cotovelada nele? Foi? Segura aí meu lenço. Segura aí. Vem cá o senhor, rapidinho. Quanto tempo com essa hernia de disco? Bastante anos já. É. E vai e volta? A dor? Constantemente. Constante. Ela está aí. E é em qual delas? Completo. Toda a coluna? É mesmo. E o médico disse que não tem jeito? Até o momento, tratamento, ele nunca disse que não tem jeito. Não, né? Tem uma água lá? Pega uma água para mim. Um copo de água para ele aqui. Rapidinho. Todos já pegaram? Quem não pegou ainda o seu projeto, levanta a mão. Todos pegaram. Pronto. Deixa eu só ver o pescoço da menina. Espera aí, varão. Espera aí, o negócio está pegando. E dói quando vira? É o que? Artrite? Tensão. Uma tensão. Então é mais uma ansiedade do que fecha os olhos. Amém. Olha aqui para mim. O que é que você tem? Eu sinto uma dor no pescoço que vai para a cabeça. E agora está doendo onde? Não dói mais. Não dói mais não? Vira para o outro lado. Não dói mais. Não dói mais? Não. Verdade? Verdade. E esse mal vai voltar? Não. Em nome de Jesus. Amém. Então você está livre desse mal. Pronto. Vai ficar livre hoje? Em nome de quem? Deus vai colocar o remédio que o médico não colocou. Ele vai manipular o remédio e colocar nessa água. E o sangue dele está nessa água. E eu consagro para que Deus coloque o remédio certo e que nunca mais essa dor manifeste na sua vida. Lembra dessa água? Agora quebra o copo assim, quebra aí. Em nome de Jesus, vem cá. Como é o nome do senhor? Francisco. Francisco. E o senhor está sentindo o que, Francisco? Eu senti pulsar. Eu senti a coluna pulsar. Pulsar? Sentiu ela pulsar? Ok, mas dá uma olhada para mim. Está doendo aonde? Quando o senhor baixava assim, doía? Baixa aí para mim, vê aí. Não.
Positivo. E vai voltar essa dor? Eu ganhei um dinheiro para passar em um novo médico e estou com a consulta marcada para terça-feira. O dinheiro será devolvido aqui na igreja em nome de Jesus. O senhor está sentindo alguma coisa? Então, em nome de Jesus, esse mal não volta, porque o Senhor Jesus tocou e o curou. Eu disse que hoje nós vamos inaugurar um novo momento. Nós vamos dar continuidade. Quem quer dar uma continuidade? Levanta o seu projeto de vida aí. Levante ela aí. Nós vamos fazer uma declaração. Você não vai ficar parado. Amém? Parei que eu senti algo aqui. Eu senti, Deus não me revelou não. Quem é aqui que está sentindo uma dor no estômago? Uma dor no estômago. Balança aí para eu ver. Acho que eu senti. Você sentiu? Você está sentindo uma dor no estômago? A coluna? E o estômago ruim? A coluna desapareceu? Não, tá doendo. Amém. E a dor no estômago? Está aí? Fecha os olhos. Em nome de Jesus, sai. Não volte. Nunca mais. Respire fundo. Agora vem cá. Tá sentindo o quê? Não é só a coluna ainda que dói. O estômago passou? Passou? Quando apertar doía? Fecha os olhos. Sai em nome de Jesus. Pronto. Olha aqui para mim. A coluna. Tem tempo que eu já venho sentindo. Não, mas não é tempo não. É que hoje é um novo dia. Amém? Levanta aí o seu projeto, vamos orar. Diga comigo, eu vou avançar. Eu vou conquistar. Porque esse ano o Senhor vai me levar à minha Canaã. Diga, eu não vou retroceder. Eu não vou parar. A vitória é minha. Em nome de Jesus. Diga, eu vou ter o que o Senhor prometeu. Diga, eu já tenho o que o Senhor me prometeu. Diga, há um poder no meu destino e o Senhor me espera. E eu vou chegar e vou alcançar todos os meus sonhos. Diga, eu consagro o meu ano de 2026, mas já entro nele ainda essa semana. O que eu vou pedir, o Senhor já vai me dar, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, eu consagro o projeto de vida do teu filho. O que ele escrever é o que o Senhor vai dar. O destino dele está na mão dele. E o que ele sonhar, o Senhor vai confirmar. A caneta dele será a tua caneta. E o Senhor colocará poder em cada palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amanhã a gente continua. Eu acho que eu atrasei o culto. Então, para eu não atrasar mais, vou passar para o pastor Milton. Mas amanhã, traga uma pessoa enferma, traga uma pessoa que precisa de um milagre. Amanhã nós temos que continuar com o nosso projeto. Veja, hoje não é o dia de você parar. Aqui não pode ser sua Canaã. Domingo não é sua Canaã. Domingo não é sua Canaã. Domingo pode ser a sua Arã. Então vá até o final, porque Deus tem um milagre para você. Quem acredita, aplauda bem forte a Jesus. Amém, amém. Sente um instante só. Nós já vamos encerrar. Eu quero os aniversariantes da semana.
para a gente seguir a programação. Estão aí, ó, aí, ó, quase a igreja toda, hein? Olha a gente aqui, amor, ó. Estamos na fita também, hein? Obrigado, viu, Stephanie Filhona? Glória a Deus. Pastora Vani.